representada pela Ângela Guirão, que é nossa assessora técnica da Secretaria do Clima, e vai falar um pouco do Plano Local da Ação Climática, que é realmente uma ferramenta importantíssima, o plano, mas principalmente nos dias de hoje, né? Uma temática tão palpitante. E aí, Ângela, você está com a palavra. Muito obrigada. Obrigada, inclusive, pela doutora Andréa, que também está presente aqui conosco. Um minutinho, mais à frente, vai colocar no nova apresentação. Mais 90 slides. Né? É 85. 85. Gente, prometo tentar ser o mais breve. Está todo mundo bem cansado e amanhã o dia vai ser bem estressante. Amanhã o dia vai ser quente, mas isso aqui é um arcabouço de informações que nos leva tecnicamente, nos capacita e digo, né, estamos gravando para transmitir informação para tantas pessoas. Temos o acompanhamento, inclusive, da nossa Secretaria de Comunicação para fazer também a tradução e para fazer a todos que estão nos acompanhando ao vivo o acompanhamento de um incipiente de todas as temáticas, mas que a cartilha do Ministério colocou como sendo esses assuntos da pauta. Então nós precisamos dar capacitação para poder trazer informação e trazer o olhar técnico para tudo. Muito obrigada. Então, boa noite. Marcela, agradeço aqui a oportunidade de estar representando a Secretaria do Clima e trazer um arcabouço aqui sobre implementação, né, sobre os próximos passos e o que é o Plano de Ação Climática. O seu Benedito acabou de sair, mas vou me descrever também. Então, sou uma mulher branca de 1,61 m, que faz diferença. Eu estou, assim como o secretário Vinícius, de sapatilhas sem meias, uma calça azul marinho, também justo, uma camisa branca e um chale cinza por cima. Tenho o cabelo castanho, na altura dos ombros, então, cabelo, e os olhos castanhos. Bom, então, acho que todo mundo aqui, acho que é unânime, né, que a questão do clima está ficando cada vez mais evidente, presente nas nossas cidades, e que entender aí quais são os principais riscos climáticos, o que isso significa, como pode nos afetar e como a cidade pode se preparar, se adaptar para essas mudanças, é essencial, e entender também como a gente pode trabalhar a resiliência e a mitigação dos gases de efeito estufa. Então, eu trago uma linha, vou tentar, não vou falar sobre cada um do que a gente fez ao longo desses últimos anos, mas é importante mostrar que Campinas, ela já vem tratando da agenda climática há uma década, né, desde de 2013, onde a gente começa a reportar as principais ações de Campinas na principal plataforma internacional de cidades, né, sobre o clima, então para a gente saber o que a gente está fazendo e os avanços necessários. E também é quando Campinas adere à iniciativa Cidades Resilientes 2030 da ONU. Ao longo desses últimos 10 anos, a gente foi aderindo a alguns compromissos internacionais, nacionais e estaduais, vinculados principalmente às metas de redução dos gases de efeito estufa. E esses compromissos eles foram importantes para que a gente pudesse hoje consolidá-los dentro de uma política de enfrentamento às mudanças do clima e também agora do plano local. Em 2020 é estabelecida a Política Municipal de Enfrentamento à Mudança do Clima e da Poluição Atmosférica da cidade, com base principalmente nos dados do primeiro inventário de gases de efeito estufa que foi feito de forma metropolitana para as 20 cidades da região. E aí, então, o ano passado, quando a gente inicia a elaboração do Plano Local de Ação Climática, que concluiu agora, né, a gente passou pela audiência pública dia 9 de maio, e que a gente tem a previsão do lançamento do plano no final desse mês. Então, em breve, a gente tem aí um plano pronto e feito a muitas mãos, como vocês vão ver. Então, o Plano de Ação Climática, ele é um documento orientador e que ele tem uma visão integrada e inclusiva. Ele visa a sustentabilidade, como eu disse, trabalha ações de mitigação, o aumento da nossa resiliência frente a esses impactos que a gente vai sentir, não vai ter como evitar, né? Então a gente tem que estar pronto para saber como lidar com eles. A gente responde aos compromissos e metas que o município veio aderindo ao longo desses anos,
mas fortalece a gestão pública intersetorial. As falas anteriores aqui, elas mostraram já algumas ações que têm relação direta ou indireta com as mudanças climáticas, como, por exemplo, as ciclovias. O Polis Neto comentou aqui sobre a questão da adaptação das casas, né, que às vezes tem que trocar uma janela, da ventilação, e isso o plano prevê que é justamente também essa adaptação, instrução às casas pós o processo de regularização fundiária. Então a gente tem uma conexão aí com diversas políticas, então fortalece essa gestão pública intersetorial e integra a ação climática aos processos de planejamento, gestão e aos serviços urbanos e também ecossistêmicos. E a gente tem dois conceitos que foram transversais aí a toda a construção do plano, que é o de justiça climática, ou seja, olhar para toda a comunidade, olhar para aquela população que é mais vulnerável, não deixar ninguém para trás, mas saber onde a gente tem que colocar os nossos esforços, né? Porque tem gente que vai conseguir se adaptar e conseguir ter mais resiliência frente a alguns dos nossos problemas aí, dos riscos climáticos. Então, olhar para toda essa comunidade e também o de saúde única. O conceito de saúde única é aquele que envolve a saúde animal, a saúde humana e também o meio ambiente. Bom, o plano de ação climática ele é composto de 6 principais documentos. Então, a gente tem um plano de trabalho que iniciou lá em março do ano passado, uma fase de diagnóstico, atualização do nosso inventário de gases de efeito estufa. Vou mostrar um pouquinho dos dados aqui para vocês, para os anos de 2019, 2020 e 2021. A gente também tem a previsão dos cenários futuros, quanto que a cidade vai continuar emitindo. Uma avaliação dos nossos riscos climáticos, quais são os principais problemas que a gente já tem e vai enfrentar. E também um diagnóstico e um trabalho todo da participação social. Então a gente quer, o plano ele tem um horizonte longo, né, até 2050, se a gente pensar que os planos diretores eles são a cada 10 anos, talvez seja o nosso documento de planejamento mais longo, né? Mas o plano ele tem uma visão até 2050 que é principalmente, ele atende a esses acordos de zerar as emissões até essa data. Então, em 2050, a gente quer que a cidade seja sustentável e resiliente, de um modo democrático, inclusivo, e com desenvolvimento de baixo carbono, priorizando a justiça climática e socioambiental. E para isso, então, a gente teve a parceria de uma instituição internacional que apoia as cidades aí pelo mundo todo, que é a WRI, que trouxe aí uma equipe técnica e também alguns consultores que apoiaram na elaboração. Mas ele foi feito aí, como eu disse, a muitas mãos, envolveu diretamente 14 secretarias da administração direta e indireta, né, da prefeitura, e também alguns parceiros como o Unicamp e o Instituto de Pesquisas e Tecnologia, o IPT. Alguns de vocês aí se reconhecem, acho que nas fotinhos. E também, como a gente já tem aí o caminho que a gente percorre quando da elaboração de planejamento, principalmente na Secretaria de Meio Ambiente, a gente realizou aí a leitura comunitária por meio da segunda Conferência de Educação Ambiental, que teve como principal tema as mudanças climáticas. A gente fez 2 oficinas participativas, uma consulta pública online, a gente teve um retorno de 630 questionários, coberto durante um mês. A gente achou que foi um retorno aí, bem legal, que trouxe dados bem importantes para a gente, e também algumas conversas com o CIESP e o PCJ, né? Então, além da audiência pública aí realizada para fechar todo o processo da participação social. E aí tem um material que é bem importante, eu acho que talvez ele sirva de subsídios aí para a discussão de amanhã, que é o mapeamento dos riscos climáticos. Então, discutindo com pesquisadores, Unicamp, PT, com a Defesa Civil, que já tem tudo isso mapeado também, a gente entendeu que em Campinas a gente tem os 5 principais riscos climáticos, que envolvem inundação, deslizamento de terra, em menor escala, mas a gente tem, ondas de calor, acho que esse todo mundo já está sentindo, né? Tem um estudo da Unicamp que mostrava que nos últimos 30 e poucos anos, 2014 tinha sido o ano com mais ondas de calor, mas o ano passado já superou, eu estou imaginando que esse supere também, e que as máximas já tinham aumentado em 1,2 graus nesse período. Estiagem e também a gente fez uma análise em relação às arboviroses, considerando os dados de dengue. E aí esses mapas, o que eles trazem, né? A gente cruzou essas informações espacializadas desses riscos na cidade com o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social,
Ou seja, quais são as unidades territoriais onde a gente tem a população mais vulnerável? São dados de 2010, que é o que a gente tem até hoje disponível, certo, Fernando? Ainda não temos atualizado, mas que a gente consegue ter uma fotografia da onde a gente tem que se preocupar e dar atenção, né? Quais são as prioridades. Então, em todos os mapas aqui, a gente tem, vindo do verde mais claro ali, um risco muito baixo e o vermelho um risco muito alto. Não vou percorrer todos eles, né? Vocês têm isso acessível, mas depois a gente fez uma sobreposição desses mapas, então aqui a gente consegue olhar claramente para onde a gente tem regiões da nossa cidade que são mais suscetíveis a esses riscos. E aí a gente pode destacar bairros como, por exemplo, Jardim Conceição e Souzas, Monte Cristo e Osiel, Satélite Íris e o São Marcos, né? São essas áreas aí em vermelho. Então, só um recorte aqui, mas é em cima desse mapa que a gente vai priorizar nossas ações. E aí, um outro material que compõe o plano é justamente o quanto que Campinas está emitindo. Então, eu trouxe alguns gráficos aqui dos inventários atualizados. O primeiro gráfico é de 2016, o segundo 2019, 20 e 21. Agora a gente já iniciou a atualização de 2022. A gente nunca consegue fazer do ano anterior, porque nem todos os dados estão disponíveis ainda, né? A gente requer dados aí, por exemplo, da ANP e etc. Então, quanto Campinas tem emitido, né? Então, em 2021 a gente emitiu aí 3.561.690 toneladas de CO2 equivalente. E isso já foi bem maior do que a gente emitiu em 2016, que era 2.600 e poucos. O que são essas cores, né? Então, quando a gente faz o inventário de gases de efeito estufa, ele analisa 4 principais setores. Então, em azul a gente tem a energia estacionária, então, quanto que a gente utiliza de energia. Transportes, e aí transportes a gente tem toda a parte do abastecimento, inclusive do aeroporto de Viracopos, então é sempre onde é a venda do combustível. Em cinza, resíduos, em amarelinho, o AFOLU, que significa alteração do uso da terra, né? Então, modificação, desmatamento, queimadas, etc. Então, em Campinas, a nossa maior contribuição, conforme o último inventário, é de 60% é oriunda do transporte, mas lembrando que desses 60%, praticamente 50% vem do aeroporto de Viracopos. Em seguida, a nossa segunda maior contribuição é energia, que é aquela que a gente tem menos governança, inclusive, na gestão. Em terceiro, resíduos, corresponde a 17%, e quase que, não vou dizer insignificante, mas 1% das nossas emissões vem da modificação do uso da terra. E aí, então, quais são as nossas metas de redução propostas no Plano de Ação Climática? Então, a gente tem metas para 2025, que já estão estabelecidas na nossa política municipal de enfrentamento do clima, que é de 5% até o ano que vem. Então, a gente tem uma missão aí grande, né, de reduzir, a gente tem um ano aí para reduzir 5%, sendo que a gente aumentou nos últimos anos, né? 2030, em 22%, 2040, 49% e 2050, 73%, né? Então, isso assim, a gente olhando para cada setor, depois tem os dados, mas a gente entende que a gente pode ser um pouco mais ambiciosos, considerando não só as ações que estão estabelecidas no PLAC, mas também ações de outras governanças, né? Então, a gente pretende aí até 2050 reduzir as emissões em 80%. Então, a gente tem muito trabalho pela frente. E aí, esse trabalho ele foi organizado em 5 eixos estratégicos que atendem a 20 ações e 96 subações até 2050, e muita gente trabalhando em cima disso. Então, a gente tem um eixo estratégico que envolve energia renovável, confiável e também de edificações resilientes para todos. O segundo eixo, ele trata do saneamento básico, então drenagem, abastecimento e esgotamento. O terceiro envolve mobilidade urbana e sistemas sustentáveis de transportes. O quarto é o que trata do desenvolvimento urbano e rural inteligente em relação ao clima. E o quinto é o da educação, resiliência e integração climática. A educação, ela apareceu muito forte, veio como uma demanda da sociedade,
para a gente trabalhar a justiça climática dentro e fora das escolas, né? Então, chama atenção e a gente estruturou um eixo muito voltado para isso. Não vou ler os objetivos de cada um deles, mas vou percorrer aqui rapidinho alguns exemplos. Eu trouxe ações que já estão em prática, que já se iniciaram nessa gestão e que estão aí constante do plano, né? Não vou falar das 96 ações, se eu tivesse tempo eu falaria, né, Marcelo? Mas vamos lá. Então, do eixo de energia, a gente tem aí a substituição dos pontos de iluminação pública por lâmpadas de LED, que já se iniciou, com 640 mil pontos de energia, né, de lâmpadas que vão ser trocadas, e se eu não me engano vai gerar uma economia de 4 milhões e meio por mês, que hoje a gente paga para 1,5 milhão, e uma economia de 63% de energia. E também aumentar a utilização de energia fotovoltaica nos prédios municipais e equipamentos públicos comunitários. E aí a saúde já vem fazendo isso, eles têm um projeto que chama, se não me engano, Hospital Verde, e que já vem fazendo a substituição, acho que desde 2020, também já fez uma redução de 70% de energia com a substituição das lâmpadas e painéis fotovoltaicos em alguns hospitais da saúde da rede Mário Gatti. Em relação ao saneamento, então, a gente tem o programa Campinas 2030, Obras para Ampliar a Resiliência e Segurança Hídrica, da Sanasa, e que envolve aí a troca de quilômetros, né, não vou lembrar os números, mas da rede de abastecimento. Também prevê que a gente possa ficar aí, em caso de suspensão do sistema, mais de 20 horas com fornecimento de água, e a gente viu quanto isso é relevante, né, somente agora no sul. Então, realmente há uma corta, né, o fornecimento de água, então nós também já estamos trabalhando nisso. Temos, acho que 2 EPAR que estão em funcionamento, que são as de água de reuso. Então, esse é parte, né, do programa de segurança hídrica da Sanasa. Tem também a implementação do projeto de macrodrenagem da Bacia do Inhumas, que é um programa anti-enchente que vai ter recurso do BNDES e que também abarca a implementação de 3 parques lineares, que é principalmente para enfrentar as enchentes que a gente tem aí recorrentes na Bacia do Inhumas, no córrego Proença, ali na Princesa do Oeste. E a implementação dos parques lineares como garantia do aumento de permeabilidade e áreas alagáveis. Então, a gente tem aqui como exemplo a implementação do Parque Linear do Pissarrão Trecho 3, na Vila Industrial, que já foi uma obrigação de um novo loteamento e que ele tem funcionado. É uma área que antes era totalmente degradada, hoje é um símbolo, uma área revitalizada, e que nesses períodos de chuva a gente tem visto algumas imagens de que realmente ele segurou aí a água. Então é isso que a gente quer espalhar ainda pela cidade. No eixo de transporte, Vinícius já trouxe alguns dados aqui, mas a gente tem aí a promoção, né, como diretriz, algumas ações. A reestruturação do sistema de transporte público e a integração com o transporte metropolitano e também com o trem intercidades. A promoção da descarbonização da frota municipal, incluindo a frota terceirizada. A gente tem que, por exemplo, a Sanasa já utiliza 99% da sua frota, só usa etanol, e isso deixa de evitar aí mais de 3.338 toneladas de CO2. Então, de vez em quando a gente faz alguns cálculos para entender o impacto desses hábitos, dessas mudanças. E também promover a transição da frota do transporte público para zero emissões. No eixo de desenvolvimento urbano, no qual aí o pessoal da Secretaria de Planejamento e Urbanismo também, né, das secretarias, colaborou de forma ativa. A gente tem, então, a implementação do programa de restauração ecológica, priorizando as áreas de preservação permanente, a formação dos corredores ecológicos. Então, já são ações aí que a gente já vem trabalhando há alguns anos, a gente traz aí o fortalecimento delas. E também criar um banco de áreas para a implementação de hortas comunitárias e agricultura urbana, nos moldes do que o programa Campinas Solidário e Sustentável já vem fazendo. Porque a gente tem que pensar também que a segurança alimentar ela é fundamental e há impacto quando a gente fala das mudanças do clima. Eu não trouxe aqui, mas a gente tem aí como tendências, né, para que a gente tenha mais ondas de calor, mais períodos de estiagem e mais chuva, né? Então a gente tem em períodos mais curtos. Então
Esses são alguns dos impactos, então a gente também tem que pensar que isso vai afetar a nossa produção de alimento, e as hortas urbanas comunitárias, elas são essenciais. E aí, no eixo de justiça climática, de educação climática e de saúde, a gente tem aí que também, né, veio muito forte da saúde, monitoramento dessas arboviroses, mas também de doenças respiratórias, por exemplo, nos períodos de seca. Isso vai aumentar, como que a gente pode monitorar e trabalhar na prevenção e educação, né, e comunicar a comunidade. Então, uma dessas ações é prestar assistência e orientar a população sobre doenças e agravos na saúde potencializados pela mudança do clima. E tem um que também já está sendo, tem o de realizar e apoiar ações de educação climática com as comunidades mais vulneráveis aos riscos climáticos, em núcleos urbanos, informais regularizados. A Defesa Civil já iniciou um trabalho desse, né, acho que já foram feitas 3 capacitações, e a ideia é identificar líderes comunitários que estejam preparados em caso de algum tipo de, enfim, de algum evento extremo, né, climático, estejam preparados para se comunicar e ter uma evacuação ou as ações necessárias aí de forma mais eficiente. E aí, para que a gente consiga colocar tudo isso em prática, então também foi instituído em fevereiro um comitê de enfrentamento aos impactos da mudança do clima, e esse comitê ele é composto aí por 4 grupos. O primeiro é um grupo gestor deliberativo, que a gente tem o alto escalão da nossa administração, então com os secretários, tomando as decisões que são necessárias, mas sempre pautadas num grupo técnico, representado aí pelos técnicos de mais de 14 secretarias também, né? Então, que já trabalharam no plano, já estão nomeados numa nova portaria e que vem subsidiar aí as ações, então, do grupo gestor, mas que também se pauta e vai conversar muito com a comunidade, com a sociedade civil, com a academia, com o terceiro setor, por meio das câmaras temáticas. E é aqui que a sociedade se envolve, essas instituições, pesquisadores, conforme a gente for estabelecendo temas, definindo quais são as prioridades de discussão, quais são os temas necessários. Então, aqui a gente pode ter várias câmaras técnicas por períodos a serem definidos, e aí ela se comunica, então, com o grupo técnico e o grupo gestor. E, por fim, a gente já tem o grupo de emergência climática, que é o vinculado à defesa civil, que já vem atuando principalmente aí nas operações verão e operação estiagem. E também em fevereiro foi lançado pelo prefeito Dario Saad o portal de ações climáticas. Então, nesse link aqui vocês podem acessar. A gente vem atualizando aí mensalmente o número de mudas plantadas desde 2020. Então, são mudas plantadas pela Fundação José Pedro de Oliveira, Secretaria do Clima, a Sanasa, Serviços Públicos, o quanto que isso absorve de CO2, e também tem uma estimativa de toneladas de emissões evitadas, por exemplo, com a implementação das ciclovias, com a implementação da usina verde. Então é bem legal, dá para vocês conhecerem. Ali a gente tem informações sobre a política, sobre o plano e também as principais ações da administração voltadas ao clima. Falei no meu tempo? Então tá bom. Bom, gente, espero ter sido clara. Qualquer dúvida está à disposição. Todos os produtos já estão disponíveis na página da Secretaria do Plano, mas em breve a gente vai ter um plano diagramado bem bonito e de fácil acesso aí para todo mundo. Obrigada. Obrigada, Obrigada à Secretaria do Clima, que nos proporcionou com a sua equipe técnica todas essas informações e esse trabalho. Senhores, concluímos nessa noite com o lançamento esse conjunto de informações sobre habitação, sobre o clima, sobre segurança, e nessa análise dá a todos condições técnicas das mesas temáticas que teremos amanhã. Convido a todos para o encontro que se inicia às 8 horas da manhã, com uma recepção, credenciamento. Lembrando, esse credenciamento irá até às 9h30, aonde deverão, na sua qualificação inicial, já indicar se desejam ser delegados ou observadores. Por quê? O processo amanhã ele será pautado na primeira pauta de manhã, no primeiro período, de mesas temáticas
que discutirão as propostas e criarão propostas para serem apresentadas e aprovadas, homologadas através da plenária. Após, teremos também a eleição final dos delegados, aonde conduziremos um material técnico, mais a eleição dos delegados. Com isso, teremos a rotina final, com a expedição de uma ata, que será encaminhada toda em conjunta ao processo que será dito final na etapa municipal e protocolado junto à estadual. Protocolou na estadual, vai seguir o processo na estadual, da mesma dinâmica, e será conduzido à nacional. Então, convido a todos a participarem, que a energia esteja alta, que amanhã nós possamos aí dialogar, né? Nós teremos aí uma manhã, um café da manhã. Eu peço e convido a todos que permaneçam no recinto no horário de almoço, almocem conosco. À tarde teremos um café, teremos um dia juntos, longo, mas riquíssimos, né? Então convido a todos e, acima de tudo, agradeço a todos os presentes, todos que nos ouviram, todos que estarão amanhã. Nossa equipe em especial, por óbvio, com todo carinho e coração, agradeço a todos os técnicos da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e aos técnicos da Secretaria de Urbanismo, que também nos acompanharam nessa noite. Muito obrigada à Secretaria de Relações Institucionais, aos líderes de movimento, aos conselheiros, ao Fábio, que representa aqui as universidades, os pesquisadores. Muito obrigada a todos. Secretário, obrigada pela confiança, obrigada pelo trabalho, e sabemos que juntos podemos, sociedade civil, pessoas, munícipes, cidadãos, organizações, fazer um trabalho e um futuro melhor para a cidade de Campinas. Muito obrigada. Encerramos a noite de hoje.